Dentre todos os países, o Brasil é o campeão em transtorno de ansiedade. Mais de 9% da população sofre com esse distúrbio. Dentro dele, há a síndrome do pânico, onde, segundo estudos americanos, 79% da população que sofre com ele são mulheres e apenas 21% são homens. Transtorno de ansiedade e síndrome do pânico serão assuntos abordados no nosso Arena de hoje. E para debatermos mais sobre isso, convidamos a doutora Camila Salustiano, psicóloga, doutora Suzy Lopes, psicóloga, e doutor Robson Pimentel, psiquiatra. Também teremos a presença de Eduardo Alves e senhora Dalva Rosa. Senhora Dalva, como que desencadeou a síndrome do pânico? Eu tenho 3 filhos, né? E aí um fala uma coisa, outro fala outra, e a gente não se defender um, o outro fica aborrecido, né? E a coisa vai aumentando, quando você vê, já aconteceu. Eu traduzo isso com um copo d'água, né, que vai enchendo até transbordar. Até transbordar. E aí começa a passar mal, né? E é daí pra frente. Doutora Suzy, 79% das pessoas são mulheres. Por quê? Bom, é importante a gente considerar que não é uma questão do contexto, né, de gênero, especificamente por serem mulheres. A gente precisa considerar o papel social dessas mulheres e o quanto que isso impacta na questão emocional dessas mulheres, né? Então, hoje a gente percebe as mulheres, o tanto que elas têm se inserido no mercado de trabalho, têm feito jornadas, né, duplas e triplas aí em relação não só ao trabalho fora, mas também dentro de casa, ocupando o papel de mãe, de esposa. Então, muitas vezes isso vai causar questões emocionais aí como a ansiedade, a questão da síndrome do pânico, como uma forma, talvez, de compensar toda essa pressão que muitas vezes elas se submetem. Eduardo, como você descobriu que sofria de ansiedade? Pelo fato de não conseguir dormir, né? Quando colocava a cabeça no travesseiro, vinha as preocupações com o trabalho, com a família e tudo de uma vez só, né? Eu via que isso começou a vir frequentemente. No momento de paz, vinham essas questões. Doutora Camila, quais são os primeiros sintomas que aparecem para uma pessoa que sofre de ansiedade? Bom, acho que primeiro a gente precisa definir um pouco o que são as coisas, né? Dentro da ansiedade existem os transtornos de ansiedade. E aí vem a síndrome do pânico, vem o transtorno de ansiedade generalizada, mutismo seletivo, enfim, entre outros, né? A ansiedade nada mais é do que um sentimento necessário para a nossa sobrevivência, né? O problema é quando a gente chama de ansiedade patológica, quando é uma ansiedade excessiva e aí começa a trazer prejuízos na vida da pessoa, né? Não tem como eu falar assim quais são os primeiros, né? Não dá para identificar os primeiros, mas os mais recorrentes sudorese, tremor, taquicardia, falta de ar, sensação de que vai morrer a qualquer momento e ter sempre esses pensamentos catastróficos, né? De que algo muito ruim vai acontecer. Isso para o pânico, Sim. Né? E em relação a outro, aí como ele estava falando, né? Os sintomas vão só diferenciar nas sintomatologias mesmo de um transtorno para o outro, mas os sintomas físicos acabam sendo bem parecidos. Doutora Suzy, tem algum sintoma que seja apenas para a ansiedade? Então, como bem os meus colegas estão descrevendo, assim, existem só essas diferenciações entre a síndrome do pânico e a ansiedade na questão de recorrências, né, em relação aos sintomas. Mas a ansiedade, ela como bem ela disse, é uma questão natural do ser humano. A gente se prepara mesmo diante de algum evento novo, que a gente for viver uma prova, ou, enfim, uma entrevista de emprego, a gente fica ansioso. A questão é quando isso se estabelece de forma muito recorrente, e independente de ter um evento novo ou não. Aí se instala exatamente essa questão da ansiedade patológica. Mas, assim, o que se diferencia de forma, né, muito, muito forte na questão da ansiedade
é sempre estar lá no futuro. Então, a gente nunca vive o presente quando a gente vive uma ansiedade generalizada ou uma ansiedade patológica. A gente está sempre no futuro, então isso é um grande causador, né, de todas essas sintomatologias, como foi descrito aqui. Então, isso causa essa sudorese, esse sentimento de que alguma coisa pode acontecer a qualquer momento, Sim. enfim. É um estado de alerta De o alerta. tempo inteiro, né? Tá sempre preparado para uma situação que não necessariamente vai acontecer. Eduardo, a ansiedade afetou a sua vida social? Sim, porque eu costumo dizer que ela é uma preocupação desnecessária. Quando eu ia fazer algum serviço, algum trabalho, quando eu ia me encontrar com alguma pessoa, isso sempre me travava, né? Me deixava nervoso para algo que eu pensava que ia acontecer de errado. E sempre era muito negativo, né? Tornava a situação muito negativa antes dela acontecer. Camila, como que a gente pode combater a ansiedade? Através de mudanças nos nossos hábitos, né, diários, na nossa rotina, através de terapia, praticar um exercício, fazer meditação, estar conectado com o momento presente, que é a maior dificuldade na ansiedade, né? Realmente estar aqui e agora, estar sempre lá, o que eu vou fazer, o que eu preciso, onde eu vou chegar, mas não estar conectado com o que está fazendo no momento, né? Então, temos diversas terapias para isso, podendo ser medicamentosas ou não, né? Vai depender do grau e de como a pessoa aceita aquilo, porque tem muita gente que também tem resistência a tomar medicamento, e tudo bem, né? A gente avisa que pode ser um auxílio muito grande nesse início e que depois vai reduzindo, mas acho que o principal é a mudança de hábitos mesmo, né? De comportamento, de como a pessoa enxerga a vida e fazendo toda a reestruturação cognitiva, que é a mudança de pensamento. Dr. Robson, como que nós podemos melhorar o convívio de quem tem síndrome de pânico? É necessário que a pessoa, a princípio, numa fase aguda, né, que ela passe a identificar e reconhecer que ela tem a doença, né, que ela tenha consciência de que tem alguma coisa que não está certo com ela, seja através da insônia, seja através da irritabilidade, seja através dessa ruminação excessiva de pensamentos ruins, né? Quando chega nessa fase, é necessário medicamento. Para a pessoa poder dormir, poder relaxar, poder parar de pensar um pouco. Então, para melhorar o convívio, a princípio, é necessário medicamento. Não que eu não tenha as terapias, né? Complementares, juntas, enfim. Mas muitas pessoas não conseguem, até porque tem pessoas, eu sou psiquiatra, mas trabalho em emergência também. E muitas vezes a gente é chamado para atender e não é um quadro cardiológico, não é um quadro torácico, não é nada. Não é um quadro que tem uma causa orgânica, é uma causa claramente psíquica, né? Sim. Então é isso, é realmente ter o suporte medicamentoso, o suporte psicológico de toda uma equipe que possa, multidisciplinar, que possa ajudar a pessoa nesse convívio de vida dela. Bom, muito obrigada a todos por terem vindo aqui hoje. Mesmo que esse assunto seja um tabu dentro da nossa sociedade, nós não podemos ter medo ou vergonha e ficar calados. Então, se você acha que você está dentro dessas características, ou se você conhece alguém que esteja passando por isso, procure um especialista. O Arena fica por aqui.